Olá, bem-vindo a mais um Painelcast, o podcast da EARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo, e hoje nós temos aqui junto com nós na bancada a engenheira mecânica Cíntia Ushizaki, que é do grupo EARP Mulher, e divide mais uma vez a bancada aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. Obrigada a todos. Contamos também com a presença na mesa o ilustríssimo engenheiro civil Fernando Junqueira, que é nada mais nada menos que o presidente da EARP. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, estamos sempre juntos. E hoje nós temos como convidado deste episódio o engenheiro Diego Loureiro, que já atuou na área de engenharias renováveis na CPFL, Energisa e em empresas da América Latina como a Latin America Power, no Chile, e foi sócio da Coral Energia e Windsol, na Argentina. Nós convidamos o Diego para contar como essa experiência o inspirou o negócio que ele lidera hoje, uma startup dedicada à energia fotovoltaica. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Conta um pouco aí da sua história, Diego. Conta como tudo isso começou. Uau, vamos lá. Sou engenheiro hídrico de formação. Isso não é normal escutar engenheiro hídrico, né? Se confunde muito com hidráulico. Formado por Itajubá, e essa formação veio da necessidade do mercado de ter um profissional para atuar na parte de hidrelétricas. No final de 2000, começo do ano 2000, 2001, teve o boom das hidrelétricas, das PCHs, e faltava um profissional para atuar focado nisso, que juntasse um pouco da civil com a hidráulica, mas com uma ênfase bem energética, que é um pouco o foco da Universidade Federal de Itajubá. E daí surgiu a engenharia hídrica. Eu entrei em 2001 e eu me formei em 2005. Como engenheiro hídrico. Legal. E daí eu segui estudando por muito tempo e passei por diversas empresas, como você comentou, mas sempre em energias renováveis. Energias renováveis. Exato. Não obrigatoriamente nas hidrelétricas. Não necessariamente. Eu comecei nas hidros, que na época dava viabilidade, né? Falar em eólica naquela época, não tinha nem como imaginar isso, e solar, então esquece, pelo preço do painel fotovoltaico, mas o caminho foi construir hidrelétricas, depois vieram as eólicas, e hoje o mundo é solar, praticamente vai continuar sendo daqui para frente. Legal. Por exemplo, quantas universidades têm esse curso de engenharia hídrico? É uma boa pergunta, mas eu acredito que hoje, além da Universidade Federal, deve ter mais umas 2 ou 3 que tem esse curso de formação de engenheiro hídrico. Isso serve para os nossos associados, né? Que é uma nova profissão, boa profissão, e que eu acho que é um segmento bacana para que as pessoas tenham conhecimento dessa engenharia, não é nova, essa engenharia tão importante que o Diego está nos pautando hoje aqui no nosso Painelcast. E como é que você vê esse crescimento hoje, Diego? Para que lado a gente está indo? Mais para eólico, mais para o fotovoltaico? Você acabou de falar que a gente é bastante sol. Como é que você está vendo esse crescimento no Brasil? O crescimento solar vem dobrando todos os anos aqui no Brasil, né? Porque é algo novo. Se colocar em números, quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, ela superou há pouco tempo a eólica, coisa que não imaginava que fosse acontecer tão rápido. Então hoje você tem 50% da matriz, mais ou menos, que é hidráulica, depois vem a solar, depois a eólica e depois todas as outras. Quando você olha, explode esses 15% que tem hoje da matriz de solar, quando a gente fala de energia solar distribuída, que é o que está de moda, que todo mundo quer instalar, está representando em torno de 4%, 5% só da matriz. Ou seja, algo muito novo, então as pessoas ainda têm muita dúvida, existe muito ruído ainda no mercado. No começo desse ano teve a tal da taxação, que gerou uma confusão danada na cabeça das pessoas, que muita gente achou que ia inviabilizar o mercado, e não é bem assim. Espero que a gente converse um pouco sobre isso, que acho que é importante. Mas é o que eu falei, é um caminho sem volta, porque antigamente a pessoa instalava energia solar porque era sustentável. E hoje, além de ser sustentável, faz sentido econômico. Sim. Então, o melhor dos mundos, eu acho. Então, tem muito para crescer e vai ser a fonte que vai crescer pelos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Então, já vamos entrar. Já que você falou que você gostaria de comentar isso, o que mudou foi antes era 1 para 1, agora diminuiu, né, a conversão. Como é que funciona tudo isso? O que mudou? Como funciona a lei, né? Vamos falar da lei de energia distribuída. Hoje, quando você instala painel solar na sua casa, toda a energia que gera o painel, você consome primeiro dentro da sua casa e os excedentes você entrega para a rede. E a rede é como se fosse uma bateria virtual que acumula esses créditos por 5 anos e ele volta numa eventual necessidade. Em quilowatt-hora, nunca em dinheiro, que aí é o primeiro mito, né? Que
As pessoas acham que vai vender para a rede. Não deixa de ser uma venda, que você entrega em quilowatt e a hora que volta consome quilowatt, em quilowatt acaba economizando. Mas vou vender para a CPFL e vou ter dinheiro no bolso. Mas não é bem assim. E o que mudou foi o seguinte, até 7 de janeiro desse ano, tudo que você gerava de excedentes voltava na relação de 1 para 1. Claro, em algumas regiões tinha o imposto, o ICMS, que não voltava, mas vamos considerar que é 1 para 1. E a partir de 7, as distribuidoras falam, peraí, você está usando a minha rede, guardando a sua energia e não está pagando nada por isso. Então, o que ela falou? Tudo que você injeta, na hora que eu te devolver, eu vou reter um pedágio. Que é o pedágio pelo uso, que é da TUG, né? Exatamente. E aí se gerou um ruído no ano passado das empresas por querer vender, falando que instala agora, senão vai acabar, vai inviabilizar. E foi muito bom. Foi um bom para vocês, né? Vocês venderam como nunca. Foi excelente. Mas a hora que a hora que entrou a nova lei, acabou. Porque você tinha que reconstruir toda a história e explicar que não era bem assim. E reconstruir algo é muito mais difícil. Então, hoje, desses excedentes que voltam e esse pedágio que retém... Qual que é o pedágio? Ele é escalável. Então, a porcentagem que ele vai reter nos primeiros anos e vai escalando. Mas mais que o valor, é entender para que foi criado isso. Porque tem muita usina remota, onde tudo que gera as grandes fazendas é tudo excedente. Aí sim, eu acho que faz sentido você cobrar um pedágio. Mas se você pegar uma casa, 50% do que gera é consumido interno, ou seja, a distribuidora não vê. Desse 50%, o que injeta, eles vão reter 5, 10, 15, 20%. Então, trocando em número, uma casa, pensando em conexão trifásica, você vai pagar, depois de instalar fotovoltaico, você pagaria 70, 80 reais por mês. Tá. Vai começar a pagar 90, 95. 10%? 10% de uma porcentagem da tarifa da TUG. É porcentagem acima de porcentagem. Então, eu costumo dizer que é algumas moedinhas que você tem que pagar até por estar conectado. Então, a viabilidade dos projetos continua sendo a mesma, pensando do ponto de vista de instalação no telhado. E quantos por cento no Brasil está nesse segmento hoje de fotovoltaica? A geração distribuída, ela considera projetos de até 5 megawatts, que não é projeto tão pequeno. Mas se considerar projetos até 5 megawatts, a gente tem na matriz hoje 4,5% da potência instalada do país. O que é nada. Nada. É muito pouco. Sobe no prédio aqui, você olha para fora, é muito difícil você encontrar painéis no telhado. E com os carros elétricos, não tem escolha. Vai ter que colocar fotovoltaica, senão é impossível você manter um carro e carregar esse carro. Por exemplo, o Brasil, nós tivemos aí uma crise hídrica muito forte uns anos atrás, né? Talvez esses últimos 2 anos, choveu bastante no centro-oeste, na região sudeste, e agora estamos com um problema hídrico lá no Amazonas, onde temos aquela usina que está paralisada, porque houve uma falha de projeto, de planejamento, onde o meio ambiente, na hora de fazer o projeto, ele falou, não queremos inundação. Então pegou, ficou uma baita área lá, e isso complicou, porque agora deu uma seca, não tem água, a usina paralisa. Então, eu acho que isso aí é muito complicado. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, por exemplo, hoje, as fazendas que estão, por exemplo, mesmo que eu li na mídia, vi na mídia, no estado de Minas Gerais, as fazendas não está sendo liberado mais a fotovoltaica, não é o problema de não ter consumo, não ter problema do linhão para transportar essa energia para onde precisa. Como é que você vê isso daí para a gente passar para os nossos associados? Isso é uma excelente pergunta, porque primeiro temos que entender, né? A energia solar para as distribuidoras não é um bom negócio, porque cada usina conectada tira a receita. Então a gente tem que entender bem até quando as distribuidoras querem a fotovoltaica. Então, ou eólica também, né? Esse é o primeiro ponto. As eólicas são um pouco mais complicadas, tem que instalar em um determinado local que tenha vento. É mais fácil de você prever um desenvolvimento de linha de transmissão. Você não vai instalar 3 kW de eólica. Você vai instalar um aerogerador, tem 5 megawatts, 6 megawatts. Então você precisa já de uma infraestrutura que já é prevista dentro do projeto. Então, por um lado, as distribuidoras começaram a perder mercado. Então, não sei
até que ponto eles não estão dificultando a entrada para não perder mais mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quando você vai conectar uma usina, existe um estudo de viabilidade onde se analisa se aquele ponto de conexão ele tem a capacidade de absorver aquela instalação. Então, isso é feito, tá? O que eu não acredito que está sendo feito com devido rigor é a análise de fluxo de energia. Ou seja, Minas Gerais tem muita central conectada. Eu vou te contar um caso, quando eu morei no Chile e eu vivi isso. Porque o Chile ele é uma tripinha. Então, você tem o Sixing, que são os dois sistemas de interconexão, conectam o norte com o sul do país. E começou a ter o boom de eólicas e tinha estudos de conexão e foram conectando. Solares, 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 solares. E eu vi projetos solares que na hora de sol não tinha capacidade na linha para escoar. Então tiveram empresas que investiram milhões na construção do projeto e o Excel aguenta tudo. Foi no Excel, fica lindo o modelo, rentabilidade. Sim, aí você não vende, não consegue pôr na linha, prejuízo. Eu vi. Eu não vivi, graças a Deus, não foi com a empresa que eu trabalhei, mas eu vi empresas quebrarem por isso. Porque depende muito de onde se comporta o fluxo. Então você tem Minas Gerais, mas você tem um consumo muito forte no Sudeste. Até que ponto essas linhas vão aguentar transportar toda essa energia? Isso está sendo previsto? No Excel está previsto tudo isso? Então é algo que tem que ser avaliado. Eu não sei qual é o rigor que está sendo feito isso. E na Argentina, quando eu desenvolvi projetos lá, eles fizeram algo bacana. Que eles não analisavam somente a capacidade da subestação. Eles corriam modelos de fluxo e falavam, a hora que instalar esse projeto que eu estou aprovando, o fluxo vai escoar e nessa linha águas abaixo vai colapsar. Então deixa você instalar somente tanto aqui em cima. Então isso evitou bastante os famosos curtailments que tem no sistema e na Argentina teve poucos. Tira uma dúvida, por exemplo, a Argentina, por exemplo, nós temos Itaipu, que é um grande gerador de energia ali na região. Eles tiveram alguma, você que tem uma experiência bacana lá, eles tiveram uma dúvida política com o Itaipu e por isso que eles fizeram um investimento grande na parte de fotovoltaica na Argentina? Tem alguma uma visão nesse sentido? Ou foi mesmo com tecnologia, com inovação, que eles resolveram fazer esse plano de trabalho lá? Esse projeto lá. O plano de trabalho na Argentina ele foi muito impulsionado pela aprovação da lei de renováveis, onde começou a ter licitações em dólar. Porque qual que é o problema da Argentina? É a moeda, em pesos. Então ninguém queria investir tendo um fluxo de entrada em pesos. Então o que fez? A lei distribuída regulamentou como iam ser as licitações e permitiu ao investidor entrar sabendo que ele ia ter um fluxo ou um contrato de compra e venda de energia em dólares. Só que o que acontece? Você tem um contrato em dólares, só que toda a sua contabilidade é em pesos. Então você tem um descasamento aí também. E eu vivia, quando eu morei na Argentina, eu tinha empresa, uma delas que é a Coral Energia, nós desenvolvemos 18 projetos. É a mesma que você está aqui no Brasil não, hoje? É outra. Eu tinha outros sócios lá, não faço mais parte dela. Tá. A gente desenvolveu vários projetos, fizemos modelos financeiros, fomos para licitação, a gente até brinca. Nós somos a empresa que mais apresentou projetos no leilão e a que mais perdeu. Porque nós não ganhamos nenhum projeto na segunda licitação. Por quê? Colocaram números no Excel que não faziam sentido. Então, a grande maioria dos projetos que ganharam a licitação na Argentina não foram construídos, estão sem construir. Por quê? De novo, coloca no Excel números que é muito bonito e a hora que vai construir, o preço do aço, o preço do concreto, da escavação, a inflação da Argentina que ninguém esperava. Eu cheguei na Argentina, isso faz o quê? Uns 5 anos, 6 anos. O câmbio estava em 70 pesos o dólar. Agora está em 700. Isso é uma loucura. Como é que você constrói uma obra de 12, 14 meses com uma inflação dessa? Então a Argentina tem muita coisa envolvida, mas tem muito sol. É uma das melhores radiações do planeta, que é perto do Atacama. Você tem campos grandes com muito vento. Você tem um pouco de hidráulica, mas tem questão política que acaba inviabilizando os negócios lá. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, tudo isso começou por uma aprovação de uma lei de distribuídas. Deixa eu te fazer outra pergunta. Que é Lógico, por favor. Seguinte, por exemplo, as empresas, por exemplo, usina de açúcar, né? Tem o bagaço, cogeração, etc. Quem entrou no leilão, aqui no Brasil, está com uma situação confortável hoje, porque já tinha um preço pré-estipulado,
E hoje, com a eólica, com a fotovoltaica, com a hídrica, caiu muito o preço. Então, inviabilizaria qualquer investimento em usinas, etc., com cogeração, se não fosse esses leilões. Você vê preocupação nesse setor aí? Você acha que o Brasil tem um viés de desenvolvimento econômico que vai ter um consumo de energia que vai realmente estabilizar isso daí, ou você vê com preocupação? Eu acredito que a energia ele é um bem fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Tanto que você mede o índice de desenvolvimento do país pelo consumo que ele tem de energia. Então o Brasil é gigantesco. E a gente está crescendo e vai continuar crescendo, mais lento ou mais rápido. E a solar, ela não vai aguentar fazer isso sozinha, porque a solar é quando tem sol. E a gente precisa de uma matriz que permita ter energia 24 horas. Então, hoje a energia solar está muito de moda, porque a gente está falando de 4% da energia distribuída somente, ou 15%. 4% é distribuída. Quando fala de solar, a gente está em 15% da matriz. É muito pouco ainda. Então, não dá para pensar no desenvolvimento somente de uma matriz focada, somente em um recurso. Você precisa complementar com eólica, você precisa das hidráulicas. Mas o interessante da solar é que quando você está gerando com a solar, que ela não é despachada diferente de uma hidrelétrica, porque você gera, não tem como armazenar ainda, por causa das baterias. Então você acaba economizando água nos reservatórios. Você vê futuro disso? Das baterias? Ou no... Na hídrica? Não, né? Não, mas ela, o que eu estou falando é, a solar, a hora que ela está gerando, permite armazenar os reservatórios. Então, as escassez de energia tendem a ser menores. Porque a solar ela gera durante o dia, você retém água no reservatório e deveria diminuir a necessidade de ligar usina a diesel. Então eu acredito... É o grande jogo, né? Porque custa caro, né? Para a indústria, para o comércio. Quando entra o outro tipo de usina, qual é que é? Óleo diesel, não? Diesel. Carvão e diesel. Carvão e diesel. Isso é uma loucura. O custo sobe pra caramba e isso complica, né? É por isso que tem as bandeiras. Então a solar ajuda a reduzir a probabilidade que tenham bandeiras de todas as cores que a gente conhece. O custo do Brasil nosso, né? Porque o custo financeiro de energia pesa demais, né? Sim. Em alguns segmentos aí, ó. É o custo de produção da matéria-prima também, né? Hoje, para uma casa e para pequenos comércios, dependendo da infraestrutura de telhado, você consegue zerar a conta de energia. Nós vimos casos de conta de 3, 4, 5 mil, que foi para 90. E a rentabilidade de um projeto desse, a gente está falando em 30% ao ano. Onde você consegue um investimento desse sem risco, né? Porque o sol vai nascer todo dia. E para o cliente, a questão de valores para o cliente, para instalar numa residência ou numa empresa, num pequeno comércio, como que está a questão da acessibilidade aí, os valores? Melhorou do começo, não melhorou? A questão do início do ano aí com a taxação e o pessoal desesperou. Como que foi esse balanço aí de valores? No final do ano passado a gente tinha uma escalada nos preços. Na plataforma nossa, bacana que a gente apresenta propostas e as empresas colocam os preços de todos os distribuidores. Então a gente consegue acompanhar como vem o preço do mercado. Então no final do ano passado teve uma subida bem rápida e agora, por incrível que pareça, os preços estão mais baratos que no ano passado, não no final, no meio do ano passado. E muito disso está focado com a eficiência dos painéis. Para vocês terem uma ideia, quando eu instalei na minha casa, na casa da minha mãe, faz uns 5 anos atrás, o painel mais potente que tinha era de 330 watts, do tamanho dessa mesa aqui, 2x1. E hoje tem painel na mesma área de 660. Então você tem economia de estrutura, de cabo. Normalmente? Uma casa com consumo de mais ou menos uns 400 kWh, a gente está falando de instalar 3 kW pico mais ou menos, o que daria um projeto de uns 15 mil reais, 16 mil reais, dependendo da orientação, inclinação, se é microinversor. Quanto tempo eu pago essa conta? 4 anos. 4 anos. Isso para uma casa que, assim, vou tentar fazer a pergunta aqui. Quanto que um usuário gastaria em reais para ter um retorno de um investimento em energia solar? Depende do consumo, mas pense da seguinte maneira. Vamos imaginar que você tem uma casa que tem um consumo de R$500 por mês, tá? Fala R$500, 500 kW, fazendo de 1 por 1.
Quanto custa instalar energia solar? Se você fizer a conta direitinho, é grátis. Por quê? Em vez de você pagar para a CPFL ou para a distribuidora que for, por 5 anos, você troca isso por um financiamento. E na maioria das vezes, você consegue fazer essa troca do que você paga pelo financiamento. Então, acaba saindo, entre aspas, um custo e esse zero. financiamento, que juro que é? Você lembra? Hoje está em torno de 1,7, 1,8 ao mês. É duro, hein? Não sei se é duro, porque todo mundo fala isso. É duro pagar a conta de energia todo mês. Então, se você tira a tarifa de lado, você vai ter que pagar por 50, 100 anos. Troca um pelo outro. Por causa desse juro alto aí, 1,7... Se fizer a conta, vai dobrar o valor do projeto. Mas se você não instala pensando no juro, você vai pagar, esse dinheiro evapora. Esse Brasil também, o juro deve... E o custo do projeto também é relacionado com a área que tem a incidência de sol. É relacionado ao consumo, a localização, a inclinação, a orientação, o tipo de painel e o tipo de inversor. O tipo de painel você comentou aí que já melhorou de 5 anos para cá, investimento tecnológico, testes, o que o pessoal foi instalando e vendo o que melhorou, o que poderia melhorar, então é o que agregou aí no projeto, no tamanho da placa. Exatamente, porque ajudou a melhorar a eficiência do conjunto como um todo, né? Então hoje, se você tem uma conta acima de R$350, 400, compensa. Vale a pena instalar. E demais. de onde vem esses painéis? China. Tudo China? Tudo China. O Brasil vai fabricar isso ou não tem ainda? Você não vê num futuro próximo aí? Eu escuto isso. Como é que você compete com a China? Os caras estão fazendo isso há quantos anos? Tem um monte de empresa agora. Tem produto chinês e tem produto chinês. Então você tem as grandes empresas com produtos de qualidades, certificados. E tem os ruins também, né? Tem. E muito. Igual tudo, né? E muito. E tem empresa no Brasil que compra produto, não vou falar que ruim, mas não compra produto de qualidade boa, cola o selo e vende como uma marca conhecida no mercado. E a minha mãe compra, achando que está comprando um produto bom. Que é mais barato, né? Então... E não é mais barato. Não? Não é mais barato. Porque você põe uma marca de nome no mercado, vai só que quando você levanta a etiqueta, você fala, epa, o que tem embaixo? Vixe. Então é difícil, porque é uma decisão que as pessoas tomam com um grau de desconhecimento muito alto. Quem fiscaliza isso do governo? Assim, tem alguma agência reguladora aqui? Em que sentido? Para ver, para não acontecer isso que você está falando, Não tem. de chegar com Mas colantezinho. isso aí é falsificação, né? Então, não é falsificação, porque você compra uma marca, depois lá no datasheet você fala o que é, entendeu? Na especificação do equipamento. Você não está falsificando. Você compra esse copo de uma marca e você vai vender na sua loja, você põe sua marca, mas você olha embaixo, tem a marca do copo. Diego, Mas é difícil quem saiba ver isso, né? Diego, nós, por exemplo, que somos engenheiros, arquitetos ou agrônomos da nossa associação, eu acho que a gente sempre tem que estar com empresas qualificadas e conhecendo a integridade, a ética de quem está vendendo o negócio, porque senão depois o nosso associado pode ter problema, ou realmente o cliente pode ter problema futuro. Então, isso é muito importante, viu, Diego, que a gente deixa bem claro para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, que eles realmente tenham procurar empresas idôneas, que têm já estrutura, que não montou ontem para fornecer hoje, que tem que ter um histórico, inclusive ver os técnicos. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que batalhar bastante isso lá na IARP para que as pessoas tenham realmente competência em comprar também, para não entrar em gelada. Sim. Pessoal, antes da gente continuar, vamos ouvir um recado do engenheiro agrônomo Alexandre Tazinafo. Olá, meu nome é Alexandre Tazinafo e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Por que se associar à AEARP? Além de um espaço fantástico, a maior associação do Brasil, com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Venha para a IARP.
E Diego, vamos te perguntar, como é que funciona a Sonalizer e o que é uma Energy Tech? Você fez a pergunta no momento correto, que vai em linha com o Fernando comentou aqui. Como selecionar quem vai fazer o seu projeto? Não é uma tarefa fácil. E eu vivi isso quando eu voltei para o Brasil, que a ideia no início da Sonalizer era abrir uma empresa de instalação de painel fotovoltaico. Uhum. E aí quando você vai partir no negócio, a primeira coisa que você faz é analisar os concorrentes. Falei, vou cotar para casa da minha mãe para ver quem são os concorrentes. Peguei a conta de energia, como você faz Google, põe no Google, pede cotação, envia um e-mail, um telefone, um WhatsApp, cada um é de um tipo, Sim. e espera ver as propostas. Eu recebi 12 propostas, com uma dispersão de 15 mil reais a 25 mil reais, para a mesma conta de energia. Propostas de uma folha, propostas de 10 folhas. Alguns queriam ir na minha casa fazer a visita, e outros eu perguntava e forçava, você não vai vir aqui? Não precisa ir. Mas e o telhado, a inclinação? Exatamente. Não, isso não faz nenhum sentido. Lógico. Porque a radiação é a mesma, a região nossa. Aí eu Já chamei. começa a Mas a filtrar, instalação é diferente, pô. A Então, radiação é a mesma, mas- mas como é que você vai colocar esses painéis? Mas Você olha tem que um custo loucura. O diferente, pessoal né? me O cara não vai oferecendo lá. isso. Por sorte, minha mãe tinha eu. Mas nesse momento eu falei, como é que eu vou entrar no mercado como esse, competindo com empresas com esse nível de qualificação? Não, difícil. E aí nós entendemos que onde tem um problema tem uma oportunidade. Porque de um lado tinha minha mãe. E do outro lado tinha empresas sérias, tinha empresas novas com bons profissionais e tinha os piratas, que eu chamo de pirata. Que é o pessoal que queria e ainda quer surfar a onda. E como é que a minha mãe toma uma decisão? E na ausência de conhecimento, as Era pessoas... mais barato. Porque é um painel, você compra onde você quiser, põe no meu telhado, esse negócio vai gerar que nem o painel de água quente. E as pessoas ainda estão comprando assim. E aí surgiu a Sonalizer, que a Sonalizer faz o seguinte, ao invés de você ir procurar uma empresa, você entra na Sonalizer, você pede cotação e nós te conectamos a diversas empresas na região. Então você entra, você fornece as informações e fala, eu quero 4 cotações, por exemplo. A gente conecta com as empresas pré-selecionadas por nós. Hoje, 30% das empresas que querem fazer parte da Sonalizer, a gente bloqueia. Por quê? É profissional que não é engenheiro, que não tem qualificação, que não tem treinamento, que não contrata seguros. E a gente conecta você com essas empresas e deixamos vocês conversarem. Mas, primeiro, as empresas apresentam as propostas pela plataforma. Por que isso é bacana? As propostas saem para você todas iguais. O preço está na mesma linha, o painel está na mesma linha. E o que nós fizemos? Se em qualquer momento você precisar de ajuda para tomar a decisão, a equipe nossa entra para te ensinar como analisar. A gente não vai falar, faz com essa ou faz com a outra. A gente vai explicar o que é um painel monocristalino, o que é um microinversor, como olhar as garantias, como checar os seguros. E aí, do outro lado, o que nós fizemos? Nós criamos uma página onde as empresas têm um perfil online. Então, as empresas entram, Fernando, e a primeira coisa que faz é, eu preciso saber a sua experiência. Quantos projetos você executou? Não, executei 80. Perfeito. Eu confio, mas verifico. Me dá toda a documentação. E um dos documentos principais é a RT. Com a RT, a gente começa a verificar projetos. E a gente pega e liga para alguns clientes para avaliar como é que foi a qualidade dessa instalação. E a gente leva tudo isso para uma página online. Então, na hora que você recebe a proposta, você clica, vai no perfil da empresa e você consegue ver quem é essa empresa, quantos projetos verificados, foto dos projetos, o portfólio, os comentários. Então, isso simplifica muito todo o acesso. Então, para você, nós que quer instalar, nós somos o Porto Seguro, e para a empresa de instalação, a gente é um portal onde mostra a qualidade da empresa e faz com que ela consiga leads qualificados também, clientes qualificados. Por exemplo, você qualifica as empresas e se alguma tiver algum problema, você vai desqualificando. Fora. Algumas nem entram. E as que entram, elas passam por um período de teste. Você faz lá visitas técnicas, vê para quem que você está colocando no teu portal. Exatamente. É isso. O que eu costumo falar, Fernando? Quanto mais você executa, mais você erra. Quanto mais você erra, mais você aprende. Então, a gente tem um dos critérios que é a experiência. Tá certo. Uma empresa que fez 80 projetos e está viva até hoje, alguma coisa certa ela está fazendo. E se a gente fala com clientes, e os clientes falam bem dessa empresa, a chance de dar um erro, ela é muito pequena. Você vê uma coisa, né? Na construção civil, você vê no Brasil as empresas, por exemplo, com mais de 40 anos, se você vê a percentagem, vocês caem de costa, porque
no Brasil não é fácil. Você não fica empresário aqui sendo ingênuo, não. Tão longevo assim é difícil. Então, você tem que saber na hora de crescer, a hora de diminuir o teu tamanho, paralisar por um tempo. Você tem que ser realmente sabendo o que você está fazendo, porque senão tudo que você ganhou, você vai embora, vai para o ralo. Então, eu acho que isso daí, a tua empresa, por exemplo, ela pode ser bem significativa para o nosso associado, porque traz credibilidade, né? Então, acho que isso daí que a gente está precisando, né? Porque tem muita empresa que... Hoje você vai importar um aço, por exemplo, a BNT, tal. As pessoas vão lá no exterior verificar se o aço, porque tem a qualidade e tal. Então, tudo que vem precisa ir conhecer o produto. Porque senão faz que nem o Diego está falando. O cara não tem referência. A China, ou quem for que produz, se você não vai lá saber de quem você está comprando, você vai pegar depois... Puxa. Vai dar problema, né? E dá. E dá. Vou dar mais um número. Depois desse boom que teve do ano passado, a gente checou, porque constantemente a gente revisa todos os CNPJs das empresas para saber a saúde dessas empresas. A gente teve 17% das empresas da plataforma quebraram. Quebraram. Que é isso? E você tem também hoje, vocês devem escutar, a moda das franquias Sim. no fotovoltaico. Hoje você paga X mil reais, você adquire uma franquia e você está apto a instalar energia solar fotovoltaica. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E aqui eu estou jogando todo mundo, os bons e os ruins, dentro do mesmo cesto, com perdão da palavra. Mas hoje é muito fácil. Você comprou a franquia, você está dentro, você está instalando fotovoltaica. E quem fiscaliza essa instalação? Ninguém. Eu acho que no nosso projeto de IARP, né, a gente podia até tocar esse negócio para frente e a gente colocar o que o nosso cliente, porque tem muita gente que... Nós temos o arquiteto, o engenheiro, o agrônomo, o cara que não entende do que ele deve se preocupar ao adquirir uma fotovoltaica. Então, a gente podia fazer um projeto, né, um plano junto com a tua empresa e para a gente levar, para dar segurança para o nosso associado. Ó, se preocupa com isso, não é que nós vamos falar, tem que comprar da tua empresa, não, mas toma cuidado com isso. Alguns itens que a experiência... O cara primeiro vai cair do cavalo, para depois ele ver que errou. Então, não, tem que segurar, né? Certo, Bruno? Sim, certo? pega a experiência de quem já está no mercado e evita os problemas, né? E não tem problema não comprar comigo, não, porque eu não instalo. O que eu faço, eu só É conecto conectar, as pontas. É uma assessoria. A consultoria eu não gosto de falar, porque parece que tem um custo. E para o cliente é gratuito. A gente não cobra absolutamente nada. Era a pergunta que eu ia te fazer. Não cobro nada. Quem paga são as empresas para fazer parte desse ecossistema. Então eu estou usando você como exemplo. Por favor. Pediu cotação, é tudo gratuito. Entendi. Assessoria nossa, Bacana. Bom, as não é. conversas. Não é, né? Tá embutido no preço que a empresa vai me passar. Não Mas, tem mas eu comissão. não vejo. Não tem comissão. Não, sim, mas se ela te paga, o custo de te pagar está incluso no que ela vai me oferecer. Está incluso. Claro. Mas, Custo operacional. Ah, e aqui não estou falando por falar, não, mas os preços nossos, eles são mais baratos. Por quê? A gente cria um ambiente de licitação dentro da plataforma. Então a empresa não tem chance de colocar um preço e depois ir lá e tentar engambelar. Ontem eu estava tem leilão. escutando um programa de televisão, ó, acho que Livago, que faz negócio de hotéis, né? sim. Ah, você Privado. pagou, você ligou lá, pagou R$400. Se você ligou na Livago, você vai pagar 350. Tá, é mais ou menos por aí o caminho, mas é interessante. Eu acho que todas as pessoas, os seus compradores, muitas vezes, o nosso associado, o comprador é a gente mesmo. Não tem uma pessoa comprando para você. Sim. Mas é uma referência para você não comprar gato por lebre. Exato, para não cair no... E para a gente, assim, trazer aí essa questão do potencial de mercado, né? Para o pessoal aí que está no setor de engenharia, arquitetura e agronomia. Como que você vê essa questão do potencial de mercado? Para quem já está, para quem está vindo aí, né, das universidades? Eu acredito que é brutal. De novo, eu olho sempre a porcentagem. A gente tem 4% só de um país do tamanho do Brasil. O que é 1% do Brasil? É muita energia. É um mercado que vai continuar crescendo. E o carro elétrico está vindo.
vai só aumentar o consumo. E ano após ano aumenta o consumo, mesmo sem carro elétrico. Então eu acredito que quem está agora entrando no mercado, a energia solar ou energias renováveis é um futuro promissor. Porque você vai mudando a matriz, você vai mudando a fonte, mas você acaba ficando sempre dentro do que é geração de energia, né? E esse tipo de instalação, né? A energia solar é um equipamento que dá manutenção, baixa manutenção, altas empresas. Como que é essa questão da manutenção para o cliente final e para as empresas que prestam o serviço? A manutenção é baixíssima, porque você não tem peça móvel, diferente de outras fontes de energia. Então, quando você não tem nada que gira, se gira mecânica, você sabe. Se não gira, é mais fácil de fazer manutenção. Com certeza. Você não tem desgaste. Então, quando você tem painel fotovoltaico, você tem que limpar. Então, como é que limpa? É normal, é limpar com os cuidados, em cima do telhado, tá energizado, mas é limpar um vidro. Então, limpar 2 ou 3 vezes por ano, que em Ribeirão Preto se aconselha até mais. Poeira. O marrom suja bastante. E depois o que se aconselha, depois do primeiro ano, é fazer uma inspeção periódica. Ver parafuso, ver cabeamento, ver se não tem rato, maritaca comendo o cabo. Essas empresas, quando a gente compra, pode adquirir para minha casa, por exemplo, depois ela me dá pós-venda, ela me dá atenção nisso aí, igual a Cíntia trabalhou muito tempo com elevadores, né? Então é muito mais aconselhado você pegar a empresa mãe para dar sequência na sua manutenção do que depois começar a pegar o Zé Mané da esquina aí para ir lá fazer a manutenção e não fazer a manutenção corretiva. Você lembra no podcast do que Gap, foi corretiva, aquela coisa toda? Então é muito interessante que isso vem do engenheiro mecânico, na qual não adianta ele pensar depois, vou pensar numa moenda ou nisso ou naquilo, deixar para o problema para depois. Ele tem que pensar antes, porque aquilo lá parado vai dar prejuízo. Se o problema da fotovoltaica não está dentro das normas, com segmento, pode trazer prejuízo, porque você fez o investimento. Então, por isso que é importante a gente estar com empresas dignas de ter nós como clientes, né, Bruno? Sim. Né, Cíntia? Né, Diego? Isso é importantíssimo. Hoje tem normas, né, que regulamenta tudo isso, né? Mas você não consegue regulamentar quem sobe no telhado. E na competição de preço, a qualidade vai lá embaixo. Problemas que a gente vê, por incrível que pareça, é problema com conector. Economizam no conector. Quer ver um outro exemplo? O pessoal está enrolando o cabo de corrente contínua com fita isolante. Quer ver um outro exemplo que eu te dou? Por exemplo, você está na sua casa. Você pega a pessoa errada, ela não conhece, não sabe como, sobe no telhado, cai lá, se ferra. O que vai acontecer? Quem vai sobrar? A conta de luz ficou cara. Muito caro. Mas saiu barato quando comprou. Por isso que tem que ter com empresas. Então, e deixa eu te perguntar, e esse custo de manutenção é baixo também quando a gente não está pensando numa instalação residencial, mas sim numa comercial, quando você quer colocar uma alta megawattagem no sistema? Ele é barato porque você tem o mesmo custo, mas ele está distribuído num investimento muito maior, numa geração muito maior. De novo, eu gosto de falar de números, né? O mal do engenheiro. Claro. Quando eu limpo os painéis da casa da minha mãe, a eficiência, o pico de geração, aumenta em 20%, 22%. Nossa. Então, qual que é o custo de uma usina grande você lavar? Eu não sei se é um custo. Eu acho que você ganha dinheiro lavando. Você ganha dinheiro. O conceito, esse conceito da manutenção preventiva e a preditiva também, que apresentou no outro podcast. A maioria das pessoas veem a manutenção preventiva como um custo. Exato. Mas a manutenção preventiva, ela é um investimento, né? É uma cultura que aqui no Brasil ainda não existe. Existe, mas é muito pouco. E aí economiza na mão de obra. Foi como você falou, depois que instalou, a empresa faz manutenção? A maioria não. Já pôs o dinheiro no bolso. E o preço está tão apertado que ele não vai voltar. Ele vai voltar se você ligar e infernizar ele, porque deu um pau. Agora, ele ir lá para fazer uma manutenção, são pouquíssimas empresas que fazem isso. E é super importante. Quando você manda para a gente, para fazer conta para o Bruno, você mandou lá o firma A, B, C. Normalmente você já pega essas empresas que dão manutenção, porque eu vejo isso muito em aquecedor a gás.
As empresas que fornecem prédios e tal, eles pegam e cada 6 meses aí, por exemplo, eles vão lá, te ligam para fazer Manutenção preventiva. a preventiva e a Preditiva. 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 O engenheiro mecânico está com muito mais facilidade do que eu para falar, para lembrar. Viu? Então, eu vejo que é um negócio maluco, porque ó, gás, pô, é Um baita de um risco, né? um risco do caramba. Mas, cada 6 meses o cara liga, ele vai lá e cobra de você? Cobra, mas você tem a tranquilidade da sua família. No mesmo caso dele. Sim. Por isso que é importante a gente casar esse segmento para ter boas empresas do mesmo porte da sua para prestar serviço para a gente aí, porque é desse jeito que a coisa melhora. Quando o cara vê muito problema, ele não vai. Ele não vai dar sequência na compra, ele, pô, você vai de foto, pô, nossa senhora, isso aí vai dar problema. Ele não vai dar o segundo passo. Então é muito importante, como qualquer segmento. Sem dúvida. O serviço ele é pouco valorizado no Brasil. Você falar de manutenção, um negócio que não se move, é difícil. Você embutir isso no preço desde o primeiro momento, nós vivíamos isso, eu vi isso na plataforma. O cliente fecha com a outra que não tem, porque ainda ele não sabe os riscos que ele corre. Por isso que ele está contratando de qualquer pessoa. E eu não gosto de vender susto, mas acho que é importante mostrar telhado pegando fogo, painel voando. O pessoal não está usando estrutura de fixação adequada. Segurança. Esse negócio tá no sol. Segurança é importantíssimo. Esse trem dilata e o parafuso vai soltar. Imagina se uma placa dessa, o cara que é lá de cima é um problema, mas agora um painel desse voar e matar alguém na rua, Novo, mata mesmo. são 23 quilos. Ô, louco. Então ninguém, Exato. é tudo muito novo. Com a Indo- força do vento, com tudo, cara, 23 quilos te tornam... O problema que a gente tem na solar, na minha opinião, o maior problema é que as pessoas não sabem ainda. Não sabem contratar, não sabem o risco e por isso estão comprando por preço. Sem E olhar a não tem qualidade. quem acompanha, quem fiscaliza, né? Não tinha, agora tem essa na Agora live. tem essa live. Não, Agora muito tem bom. você, né? Tem uma empresa. Eu não faço nada sozinho. Não, tô dizendo, tem empresa. Você é um pouquinho do vilão na história agora. Não sei se podia, mas vou. Você pode, você pode. É tudo maravilhoso, mas tá, essas placas têm uma vida útil. E aí, o que elas viram? Elas são recicláveis, elas vão para o entulho, elas viram lixo. A mesma coisa acontece com as baterias. E aí, nesse zoom up aí que você vai fazer, eu queria só que você explicasse rapidinho depois pra gente a diferença do on-grid, off-grid e o híbrido. Tá, primeira parte da pergunta, então, o que acontece com os painéis? A garantia dos painéis é de 10, 12, 15 anos, dependendo do tipo de painel. Mas a vida útil, a garantia de geração dele, chega a 25, 30 anos. O que vai acontecer com esses painéis? Não é que eles vão deixar de funcionar, eles vão continuar funcionando. O que vai acontecer? Daqui 30, capacidade ele perde em torno de 0,5% ao ano, a degradação de um painel. Então você tem aí em 20 anos algo que ainda faz 10%, sentido, né? vai estar gerando. Então, É um investimento. o que fazer com isso? Você desmonta, é vidro, silício, separa as partes e uma boa parte recicla. Tá? Mas o que vai acontecer? Tudo muito novo ainda. São poucos painéis que chegaram a essa vida útil de 25 anos. Se tiver, hein? Tem? No Brasil talvez não muito, mas fora já Fora tem. já tem. tem. Fora já É a tem. mesma coisa, a gente tem um grande problema, eu estou vendo em alguns países um grande problema com as hélices das energias eólicas, quando quebra, quando trinca, os cemitérios delas. Mas olha que interessante que é da eólica que eu vivi um pouco isso. Quando você tem uma competição e um mercado muito competitivo, as empresas têm que arriscar um pouco mais. E o que aconteceu até onde eu observei foi que nas pás eólicas teve uma redução do material. E dependendo de onde você coloca essa pá, dependendo dos esforços que ela tem, ela acaba causando microfissuras. E não tem uma manutenção preditiva e corretiva, esse negócio explode. Foi que começou a acontecer, fissuras. E como você conserta uma pá já fissurada? É complicado. Então, de novo, boas empresas, bom material, manutenção e acompanhamento. Não tem segredo. É o que eu falo para as empresas na minha plataforma. Tá fácil o mercado. Porque tem muita gente ruim. É só fazer o trabalho direitinho. Atende bem o cliente. Faz o arroz com feijão Faz o arroz direitinho. com feijão. Atende bem o cliente. Dá manutenção. Cobra. Se tiver que cobrar, cobra. Porque isso vai gerar resultado. Mas cobra, limpa e mostra. Olha só. Você não pagou, você está gerando mais. Claro. Então a pessoa não sabe também fazer isso, essas vendas, né? Isso vem muito do engenheiro também, né? Nós engenheiros não sabemos vender.
Eu não sabia vender, agora acho que eu sei um pouquinho. E a maioria é tudo técnico, é difícil. E você pega amor também pelo negócio. Claro. Então, voltando agora à pergunta, né? Eu acho que esse problema vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Acho que é muito pronto para falar que já existe uma solução ou se preocupar com isso. Outra pergunta que você fez foi o que é on-grid, off-grid e o híbrido. Hoje a maioria dos projetos são on-grids, que é conectado na rede. Então, ou você consome ou ele gera. Isso acontece de forma automática durante o dia. O off-grid é quando você tem a planta completamente desconectada da rede. Então, o que gera, você ou consome, ou você perde, porque não tem como gerar, ou você armazena em baterias, que hoje no Brasil, de acordo com a legislação, não faz nenhum sentido colocar baterias. E essa é uma pergunta bem boa, porque tem clientes que entram na plataforma e falam, mas eu quero baterias. Para quê? Se você gerar e o excedente vai para a rede e ela guarda gratuitamente para você, não tem por que colocar a bateria. Não faz nenhum sentido. A bateria só faz sentido, na minha humilde opinião, se você não quer ter um apagão. Porque hoje, se você tiver uma tempestade e acabar a tua energia, se você tiver bateria, você continua funcionando 100%. Claro. Então, esse é o benefício da bateria. Principalmente que você está numa fazenda, num lugar remoto, que acontece com frequência a queda, é um investimento que vale a pena. E o duro dimensionamento disso. Porque eu quero, porque eu fico no escuro. Tá, mas você quer manter o quê? E por quanto tempo? E aí entra numa negociação que você fica enrolado. Eu quero a geladeira, eu quero o ar-condicionado, tá, quantas horas? E aí você coloca isso no custo, dobra o projeto. Ah, não, então eu quero só isso, quero só o outro. No final das contas, fala, sabe o quê? Você entrou na bateria... um geradorzinho diesel e quando acabar eu ligo. Porque é muito caro ainda, o preço está caindo. Na Espanha, a plataforma nossa está na Espanha. E hoje 40% dos projetos da Espanha já são o híbrido, que é, eu estou conectado, mas a hora que preciso eu tenho bateria e o inversor consegue analisar se tem capacidade de geração, em vez de ele jogar pela rede, ele guarda. Então é a bateria e a fornecedora. E a CPFL, Fica os dois. Fica os dois. Isso Acabou isso daí liga nós a bateria. podemos fazer no Instagram, on-grid, in-grid e híbrido. Escrever. Colocar um negócio muito simplesinho para o nosso associado saber, porque eu mesmo, apesar de ser engenheiro, eu não tinha conhecimento, estou aprendendo. Isso que é legal. Obrigado aí pela pergunta, excelente. É isso. Isso é uma dúvida frequente que o pessoal tem. Não, mas escreve no nosso... Coloca no teu site, nós colocamos no nosso. Isso é importante para o pessoal saber que existe isso. Divulgar conhecimento é essencial. É para isso que nós estamos aqui. É divulgar conhecimento, ajudar as pessoas a tomarem boas decisões. É isso aí. E tá vindo mesmo as baterias estacionárias? Estacionárias. Estão falando em 2 anos, 3 anos, aí vai mudar tudo, aí deve baratear, deve melhorar ou não? Vai baratear, porque já está barateando. Você aumenta a competição e o mercado se regula sozinho. Mas feito na China também. A maioria na China. Tudo na China. É difícil competir, a gente tem que aceitar e aprender a viver. Não tem problema. Tá tudo, tem que saber separar chineses Mas de chineses. Vem cá, como é que você vê, por exemplo, a globalização, com esses momentos, por exemplo, vai o chinês, tá, o russo, quem vai, e aí? Acho que você tem que... O americano está voltando as indústrias para a América, porque a hora que vem o russo, hoje, por exemplo, estava vendo o negócio da guerra aí, com Israel, o Israel achou gás lá, 1 trilhão de metros cúbicos, que dá quase 13 trilhões, é 12 dólares o metro cúbico. Eles têm 12 trilhões, então não sabemos se é o russo, se é o palestino, o cara lá, do porque Irã, quem que tá os caras iam fazer um gás, projeto com gás lá, que eles iam pegar e resolver o problema da Europa. Aí pode ser o russo, pode ser o fulano, pode ser o árabe que tinha o petróleo. Então, o mundo é muito complicado. Então, o ser humano é que paga o pato. É mais ou menos por aí. É por aí. E, de novo, por que a gente importa? Porque é mais barato importar do que produzir interno. Então, é um assunto polêmico, né? Mas, em vez de você aumentar imposto e inibir isso, diminui o imposto, deixa o pessoal trabalhar. Deixa a produção local desenvolver. É isso que eu acho. Eu acho que o importante não é a China. O importante é a gente viabilizar aqui, fazer com qualidade, que a gente não precisa depender tanto deles. Por exemplo, o Brasil, em vez de mandar minério de ferro, manda tudo para lá e depois compra. Pô, eles estão... Para a indústria crescer, voltar a ser um mínimo 30%, hoje nós estamos com 10%, né?
De solar? Não, de- indústria no Brasil, hoje 8% baixou, de 28 para 8, você acha que pode? Então, precisa mudar, precisa inovação, tecnologia, e o país pensar que o que é mais fácil? Produz aqui, pô, e vende para os outros. É o que o chinês faz, pô. Sim, vamos deixar de ser tupiniquim e passar, não pô. vendedor de commodity, né? Pô. Vamos começar a o que a vender gente comentou, tecnologia. Né? ainda há pouco, a questão cultural, né? Nós temos um país rico, a gente está num país rico, com muitas mas oportunidades, A mas a riqueza gente acaba. perde por preciosismo, ineficiência, egoísmo e por aí vai, né? O ouro aqui não mandava ouro para Portugal, mandava para não sei aonde. O cara pega, vai lá, aí faz uma joia, faz não sei o quê, faz um Rolex e estamos E conversando. a gente vai lá pagar Aí depois. nós vamos lá pagar. É isso aí mesmo. E paga. Bom, Era isso, mas pessoal, é assim. a gente está indo caminhando para o final do nosso episódio. Diego, tem alguma consideração final? Alguma coisa que você queria deixar Só de de mensagem? agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e deixar as portas abertas para a ERP, para os associados, e ver se a gente consegue construir alguma coisa bacana, porque o foco da Sunalizer sempre foi ajudar as pessoas a tomarem boas decisões e não serem enganadas, que vai muito de frente com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, é interesse da Sunalizer estreitar esse relacionamento e ver se a gente consegue construir algo que continue ajudando as pessoas a tomar uma boa decisão nessa transição energética. Já veio uma ideia. Vamos fazer uma parceria e 10, 15, 20% de desconto para o nosso associado na Sunalizer, hein? Podemos Ó. conversar com os parceiros nossos. Poxa De novo, não sou eu que vida, coloco o poxa preço. vida. Lembre-se que não sou eu que coloco o preço. Eu ia falar isso, o nosso diretor já me pegou, já me... Tô aprendendo com o professor, né? Tanto tempo juntos não aprendi nada, pelo amor. Que é isso? Cíntia. Cintia, alguma consideração? Não tenho mesmo mais agradecer aí a contribuição do Diego, da Sunalizer, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também. Da minha parte, mostrar para os nossos jovens, para os nossos associados, que nós estamos num segmento interessante e que tem espaço. Hoje conheci um engenheiro hídrico, primeiro que eu conheci na minha vida profissional, e ver que o cara pegou, saiu de um lado, inovou, pensou. É isso que todo profissional tem que procurar na sua vida para o sucesso. Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para o engenheiro mecânico de produção, o hídrico, o hidráulico, o técnico. Então, eu acho que a associação, ela está aí, viu, Cíntia? Viu, Bruno? Viu, Diego? A associação está aí para ajudá-los a tomar as melhores iniciativas para o seu sucesso profissional. Porque a gente quer que todo mundo se dê bem. E tem jeito de se dar bem. É só ter vontade, ser perseverança, sempre trabalhar bastante no que os sonhos que ele teve na sua vida de jovem e seguir lá, que eu acho que a associação é para isso. É para a gente, nós que somos mais experientes, orientar os nossos associados. Esse que é o grande objetivo nosso, né, Bruno? Sim, sem Né, dúvida. Cíntia e Diego? Correto. O sucesso deixa... Como é que é? Clues? O sucesso deixa... Pegadas, não sei como falar. O que é o clue? Na tradução do inglês. Pegadas, vai. Pegadas. Então, a gente tem que acompanhar, que a gente estava com o Maurílio Biagi, temos aqui o Fernandinho, é só acompanhar um pouquinho o sucesso desses senhores, que a gente chega lá também, se Deus quiser, com o nosso esforço. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um Painelcast, o podcast da EARP. Você pode nos ver e ouvir no Spotify e YouTube, e só nos ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os links estão no @EARP e no @Painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais no @AEARP e no @Painelcast e compartilhe o episódio. Conta pra gente o que você achou. Até mais!